Que a paz de Cristo esteja com você. Estamos mais uma vez aqui para trazer essa porção da palavra de Deus, sobre o Apocalipse, já na reta final. E hoje nós vamos falar de um assunto que, por incrível que pareça, tem muitos cristãos na igreja que desconhecem o milênio. Tem pessoas que não sabem nem o que é isso. Nunca ouvi falar de milênio. É realmente um erro grave em nossas igrejas, em não ensinar escatologia bíblica. E o milênio é um assunto de vasta abordagem na Bíblia. É interessante que nós sabemos que existe o milênio e existe o estado eterno, Nós iremos falar ainda sobre isso. Sobre o estado eterno, não temos muitas informações bíblicas. Algumas coisas que a gente escuta que não é bíblico são especulações e suposições. Porém, sobre o milênio, a Bíblia está repleta de versículos que fala sobre o milênio. Além do que é citado aqui em Apocalipse capítulo 20, 6 vezes o milênio é citado aqui em Apocalipse 20, aqui já era suficiente para nós crermos, acreditarmos que existe um milênio. Porém, lá no Antigo Testamento tem muitos, mas muitos versículos mesmo falando desse período, inclusive os judeus que, mesmo não recebendo Cristo, não aceitando a Cristo, eles descobriram, sem até a ajuda dos dons espirituais que nós temos hoje, sobre esse período, sob a regência de um Messias. Eles estudaram a fundo e eles descobriram a existência desse período. E, havendo Cristo, vindo depois os apóstolos, o apóstolo Paulo, nós temos aí muitos detalhes sobre esse período. Mas a dúvida das pessoas que já até conhecem um pouco, que já ouviram falar sobre o milênio é: quem vai entrar no milênio? Como é que será o milênio? Tudo isso a Bíblia, ela nos mostra. Primeiramente, quem vai entrar no milênio? Você veja que coisa interessante, A Terra passou pelos 7 anos da grande tribulação. 7 anos aonde pragas, a ira de Deus foi derramada, e aquelas pessoas que não aceitaram a marca da besta, ou seja, milhões ou bilhões de pessoas, a Bíblia não diz, essas pessoas que sobreviveram, que sobreviveram às catástrofes desse período, essas pessoas irão entrar no milênio juntamente com Israel salva. A igreja de Cristo, a igreja que foi arrebatada, os mortos que ressuscitaram no arrebatamento, e os mortos da grande tribulação, que foram mortos por não aceitarem o governo do anticristo, esses estarão no céu, esses estarão na glória. Será a Jerusalém celestial que irá pairar sobre a Jerusalém terrestre. Esses estarão com corpos glorificados na glória. E aqui na terra, as pessoas que escaparam da grande tribulação, esses continuarão com seus corpos normais, seus corpos naturais. A vida aqui na Terra irá continuar normalmente, porém com uma grande diferença. Nesse período não vai haver presidente de nação tal, não vai haver governador de estado tal, senador, deputado, não vai haver nada disso. Cristo reinará durante 1000 anos nesse período. O mundo vai experimentar um governo teocrático, onde Cristo é o regente
Tem até uma passagem que agora me veio na memória, eu até desfiz aqui no esboço, mas essa passagem vem agora na memória, não me lembro agora onde é que está, que diz que ele vai reger, assim, seriamente, como vara de ferro, regerá as nações. Por quê? Porque vai ser um período onde o mundo não vai haver mais religiões, adorar a Deus tal. Não haverá mais religiões. O mundo irá ver, depois dos 7 anos da grande tribulação, que só tem realmente um Deus. E uma coisa que me chamou a atenção aqui agora, olha só que coisa interessante, gente. O povo de Israel, foi preciso eles passarem 70 anos cativos, 70 anos no cativeiro, para que a idolatria, fosse tirada, fosse abolida do meio deles. 70 anos. O mundo terá a grande tribulação por 7 anos. E eu tenho a certeza que quem sobreviver esse período não terá dúvida que só existe um Deus, que só tem um Jesus, só um Rei dos Reis. Então essas pessoas já vão entrar no milênio sabendo que não existe outro Deus a não ser Jeová. Então a idolatria, as falsas religiões serão de vez abolidas. Mas qual será a característica desse governo de Cristo? Eu agora anotei aqui algumas coisas e quero passar para vocês. Se você tiver sua Bíblia, você anote aí esses versículos, que são versículos que mostram a característica do governo milenar de Cristo. Um rei na terra. Você já imaginou? O anticristo tentou fazer isso, ele ser o governante do mundo. Não conseguiu, é claro. Mas Cristo não. Cristo é direito dele, né? O rei eterno, agora sim o rei estará reinando. O rei voltou, o retorno do rei, agora sim ele vai reinar. Então vamos ver na Bíblia como será o governo de Cristo. Algumas características importantes sobre esse governo. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, aliás, se eu só abrir aqui um parênteses, para que você depois medite Isaías capítulo 32 e capítulo 35, eles dão uma descrição completa de como será o milênio, tá? Depois você lê esses 2 capítulos. Mas se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 2, versículo 4, e Isaías capítulo 11, do versículo 6 até o 8 ou 9, você vai ver que uma das características do governo de Cristo será a paz. Aquilo que o mundo hoje muito procura, aquilo que o mundo hoje corre atrás da paz, porém não acha. Não existe hoje nação no mundo que tenha paz. Você vê que as nações mais poderosas, por mais que eles promovam a paz, mas observem o quanto eles gastam milhões e milhões com armamentos. Veja por aí o que você está vendo agora aí na guerra da Ucrânia, né? Quantos milhões de dólares em armas os Estados Unidos está mandando para lá. Então você veja que paz não vai ter, não tem. Mas observe nesses 2 versículos que eu passei para vocês, que durante o milênio vai reinar uma completa paz no mundo. Uma paz que o mundo nunca viu. Além da paz, outra coisa que vai marcar esse período, se você abrir aí em Isaías capítulo 65, do versículo 17 ao 19, vai ser uma alegria que vai tomar conta do mundo nessa época. Alegria essa jamais vista, pois será Jesus que vai reinar, né? Jesus, em certa ocasião, falou para os seus discípulos assim, que um dia, quando ele ressuscitasse, eles teriam uma alegria tão grande que ninguém iria tirar deles. E essa alegria vai ser uma alegria total, uma alegria completa no governo de Jesus.
Antes de prosseguir nas outras características, olha, tem uma que durante o milênio será algo assim, sabe, o meu coração chega a se alegrar. Apesar que eu farei de tudo para subir com a igreja, mas existe uma coisa que vai acontecer durante o milênio, que será a adoração universal a Deus. E já falamos, voltamos a repetir, só que eu vou citar alguns versículos aqui que eu não citei anteriormente. O centro da adoração será Jerusalém, aonde todos terão prazer em sair e ir até Jerusalém para adorar a Deus. Nós vemos aí no livro de Apocalipse algumas passagens que falava muito sobre adoração, porque Deus quer atrair Deus para a sua vida, o adore. Reconheça Ele como Deus, reconheça Ele como soberano de tudo, reconheça Ele como Senhor de tudo, pelo ar que você respira, pela sua saúde, pelo que você tem, adore a Ele, porque isso chama a atenção de Deus. E durante o período do milênio, a Bíblia vai nos mostrar que a adoração de Deus será universal. Olha que coisa tremenda. Eu vou passar para vocês alguns versículos bíblicos. Eu queria que depois vocês meditassem nesses versículos, que se encontra em Zacarias capítulo 8, do versículo 20 até o 23, e Isaías capítulo 2, do versículo 2 e 3. Esses versículos mostram como será um culto, né? Como é que será a adoração a Deus no período do milênio. As pessoas terão prazer em sair de onde ele está para ir adorar a Deus. Será um período maravilhoso. É claro que a gente não consegue assim imaginar como é que deve ser isso, como é que deve ser aquela multidão de pessoas indo para adorar a Deus. Mas olha, será um período em que tudo que se diz respeito à idolatria será banida da terra, será banida. O mundo, durante o milênio, toda a sua adoração será direcionada diretamente para Deus. Hoje a gente vê aí quantas pessoas adorando a imagem de escultura, que tem mão e não apalpa, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, mas se esquecendo de adorar aquele que vive e reina para todo sempre. E durante o milênio, a adoração a Deus será universal. Medita nesses versículos, veja que coisa maravilhosa. Essa passagem de Isaías, capítulo 8, do versículo 20 a 23, é algo tremendo, é algo lindo. Recomendo você, leia e releia, para que você veja como é a pessoa que realmente reconhece o poderio e a majestade de Deus tem prazer de adorá-lo. A terceira característica desse reino você vai encontrar lá em Isaías capítulo 11, versículo 5. Justiça para todos. Perfeita justiça para todos os indivíduos. Coisa que nós não temos hoje, né? Porque a justiça não funciona para os menos favorecidos. A justiça ela funciona para os ricos, para os poderosos, mas para os menos favorecidos a justiça realmente não funciona. Aqui no reinado de Cristo, a justiça será para todos. E inclusive, o próprio Jesus ele falou, né? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Outra característica desse reino, eu ainda falei aqui, dei até uma dica aqui mais atrás, quando eu falava sobre conhecer mais a Deus, né? Conhecer mais a Deus. A própria palavra diz que hoje nós conhecemos em parte,
o que de Deus se pode conhecer. Ou seja, hoje a gente tem um conhecimento em parte acerca de Deus, mas com todo esse conhecimento em parte, essas pessoas que vão estar no milênio, depois de ver as pragas, depois de ver a ira de Deus sendo manifestada sobre a Babilônia, lembra da Babilônia? Sobre o anticristo, as pragas caindo do céu, com toda certeza essas pessoas vão crer que só existe um Deus. E durante o período do milênio, se você abrir aí em Isaías capítulo 11, versículo 9, você vai ver que a terra, vai dizer que a terra se encherá do conhecimento de Deus. É uma coisa maravilhosa, né? As pessoas hoje ficam muito confusas diante de tantas e tantas religiões. Qual é a religião que conduz a Deus? Nenhuma, né? Para ir a Deus somente através de Jesus. Ele mesmo disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Porém, durante esse período em que o Filho de Deus estará reinando, a terra vai se encher do conhecimento de Deus. Jerusalém será a capital mundial da adoração a Deus. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Então, hoje, como eu já falei, conhecemos em parte, mas durante o milênio, a terra se encherá do conhecimento de Deus. E profundidade de conhecimento, né? Coisas que a gente não imaginamos. Não imaginamos, porque o maior desejo nosso é conhecer mais a Deus. O próprio Deus, ele ele mesmo diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Então, naquele período, gente, nós vamos mergulhar no conhecimento de Deus. Agora, olha só, Isaías capítulo 33, versículo 24, uma outra questão, uma outra característica desse reinado será a remoção das doenças, né? Olha hoje como é que é o nosso sistema de saúde, completamente precário. Você hoje não tem acesso a um sistema de saúde perfeito. Quem tem dinheiro, não. Quem tem dinheiro paga os melhores médicos. Mas os pobres não têm acesso a um sistema de saúde. Observe aí, Isaías capítulo 33, versículo 24, que as doenças serão removidas. O ser humano terá uma longevidade, ele viverá mais e muito mais tempo, porque é o reinado de Cristo, é o reinado de justiça, é o reinado de amor, é o reinado de paz. E além das remoções da doença, olha o que diz, olha só, gente, o que diz Isaías capítulo 29, versículo 18, Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Deformidades não haverá no reinado de Cristo. Não haverá deformidade. Cego, surdo, mudo, aleijado, deficiente, no reinado de Cristo, isso não terá na terra. E vamos continuando. Tem muitas mais coisas pela frente. Não pense você que no milênio nós vamos ficar de braços cruzados, né? Não. Terá trabalho para todos. O Rei Jesus, né? Ele proporcionará aos seus súditos um sistema econômico completamente desenvolvido que vai atender à necessidade de todos. De todos. Vai ter trabalho no milênio. Confere aí Isaías capítulo 62, versículo 8 e 9, Isaías capítulo 65, versículo 21 até o 23, Isaías capítulo 34, versículo 26 e 27, haverá trabalho para todos. É um período, realmente será um período maravilhoso. Tem muitas pessoas que não creem, talvez como disse Jesus, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Está vendo aí? A Bíblia está cheia de referências
em relação ao milênio. Inclusive no Novo Testamento, além da expressão, né, da palavra milênio, nós encontramos também outras passagens que se referem também ao milênio. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 10, o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 10? O milênio é chamado de reino dos céus. Em Atos capítulo 3, versículo 19, é chamado de tempo de refrigério. Em Atos capítulo 3, versículo 21, ele é chamado de o tempo da restauração de tudo. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 28, é chamado da regeneração. Que coisa de... Dá uma parada aqui. Observe que o milênio é chamado, aqui nesse texto, de regeneração. Essa palavra regeneração quer dizer recriar. Recriar. Ela aparece 2 vezes na Bíblia. Aqui, nesse versículo que nós citamos, e em Tito, capítulo 3, versículo 5, que fala sobre o novo nascimento. Então, ou seja, a gente sabe perfeitamente que a terra ela foi amaldiçoada por Deus por causa de Adão, né? O que Deus fala para Adão? Maldita é a terra por sua causa. Durante o milênio, essa maldição ela será removida. Porque veja que ela é chamada de regeneração, ou seja, o milênio será para a terra aquilo que a salvação é para nós, novo nascimento. Haverá realmente uma nova vida para aqueles que... É claro que, irmão Hamilton, eu quero entrar nesse milênio. Não, eu prefiro estar lá no céu. Apesar de saber que vai ser um período lindo, um período, sabe, que como nunca se viu. É claro que para as pessoas entrarem nesse milênio, eles terão que passar e sobreviver à grande tribulação. Então é melhor subir no arrebatamento da igreja. É melhor subir. Mas olha só, gente, nem tudo é festa, né? A gente sabe que nem tudo é festa, nem tudo é flores. Sabemos perfeitamente que durante o milênio o diabo estará preso. Ele estará preso durante 1000 anos, preso. E por que o diabo está sendo preso? Por que o milênio? Primeiro, o diabo ele será preso para mostrar para todos que mesmo passando 1000 anos sem atividade, inativo, o seu caráter não muda. O seu caráter maligno não irá mudar mesmo depois de 1000 anos preso. O milênio é a mesma coisa. 1000 anos de paz. Será que o povo simplesmente vai aceitar, vai viver em total obediência? Nunca se esqueça que a vida aqui na Terra irá continuar. Milhões de pessoas nascerão que não viram a grande tribulação, já vão nascer no período milenar de Cristo. E aí o que vai acontecer? No próximo vídeo você vai saber o que irá acontecer. Mesmo depois de experimentar um reino de paz. Eu até me lembrei agora de Juízes. Vocês lembram de Juízes? Quando a Bíblia diz que uma outra geração veio ao mundo, e essa geração, não viu aqueles milagres de Deus no passado, não viu a conquista da terra prometida, ou seja, tudo que eles sabiam, eles tinham ouvido, eles não tinham vivenciado, eles não tinham experimentado. Vai acontecer a mesma coisa no milênio. Outras gerações se levantarão, surgirão, que não viram a grande tribulação, que não viram as pragas, já vão nascer, já num período de paz, de justiça. E aí é o que vai acontecer. Depois que os 1000 anos se passarem, o diabo será solto. E o diabo sendo solto, vocês acham que ele se regenerou?
Vocês acham que mesmo passando 1000 anos preso, 1000 anos, entenda uma coisa, né? A Bíblia fala que ele é chamado de o Deus desse século, ele é chamado de príncipe desse mundo, o mundo já é no maligno, e agora 1000 anos inativo. Será que ele se regenera? A gente vai ver no próximo vídeo que não. Esse capítulo 20, nós vamos fazer ele em 3 vídeos, tá? Em 3 vídeos. Esse vídeo falando sobre o milênio, o próximo vídeo falando sobre a soltura de Satanás e o terceiro e último vídeo falando sobre o juízo final. Então, nos aguardem, porque no próximo vídeo estaremos falando sobre a soltura de Satanás. O que vai acontecer quando ele ser solto? Aguarde no próximo vídeo e até lá, se Deus assim nos permitir.